E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Vídeo Aula de Biologia. Eu sou o seu professor Davi Barbosa. Nesta aula eu continuo falando de bactérias com vocês, desta vez sobre metabolismo bacteriano. Eu vou te falar das bactérias que suportam o gás oxigênio, utilizam o gás oxigênio no seu metabolismo, inclusive. Bactérias que são anaeróbicas, facultativas, usam ou não oxigênio. Bactérias que são anaeróbicas obrigatórias, não suportam o gás oxigênio. Eu vou te falar também das bactérias que realizam fotossíntese. Você sabia disso? Tem bactéria que faz fotossíntese. Tem bactéria também que faz quimiossíntese. Eu vou te falar então nesta aula de assuntos específicos envolvendo o metabolismo de uma célula bacteriana. Eu espero que você aproveite, deixe um gostei se você gostar da aula, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até a próxima! Muito bem, então, turma, dando sequência à aula de Reino-Monera, nós estudaremos nesta aula o metabolismo bacteriano. O nome metabolismo se refere ao conjunto de reações químicas que acontecem numa célula ou simplesmente ao funcionamento de uma célula. Nós vamos ver aqui as equações que fazem uma célula bacteriana funcionar, ok? Então, começando aí, metabolismo bacteriano, a gente classifica as bactérias em aeróbias, ou seja, bactérias que utilizam o oxigênio do ar. Então, olha lá, utilizam o O2 obrigatoriamente. Um exemplo de bactéria aeróbia é o Bacillus anthracis, bactéria que utiliza o oxigênio para funcionar, ou seja, para viver simplesmente. Bactérias que são classificadas assim, de anaeróbias obrigatórias. Anaeróbia é a bactéria que não suporta a presença do oxigênio do ar obrigatoriamente. Nós temos aqui uma bactéria que não sobrevive em ambiente com O2. Olha lá, não sobrevive na presença do O2. Um exemplo de bactéria anaeróbia obrigatória é o Clostridium tetani. Ok? Nós temos também bactérias que são anaeróbias facultativas. Elas podem utilizar o gás oxigênio, vivem tranquilamente sem ele, por isso anaeróbia. Mas se ele estiver presente, conseguem utilizá-lo, suportam a sua presença. Então nós temos aí bactérias que independem do O2, mas utilizam se ele estiver presente. Um exemplo para vocês é a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria anaeróbia facultativa. Ok, turma? Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. Continuando então, aqui nesta parte final desta aula de metabolismo bacteriano, caracterizando e detalhando para vocês a fotossíntese que acontece em uma bactéria. Isso mesmo, algumas bactérias fazem fotossíntese, ou seja, produzem, é o que significa síntese, significa produção de açúcar, glicose no caso, a partir da energia da luz. É o que significa fotossíntese, uma das definições desta palavra, desse processo metabólico, ok? Nós vamos ver também bactérias que fazem quimiossíntese, outro processo bastante específico, curioso, razoavelmente curioso, também quimiossíntese bacteriana. Síntese está significando produção, a palavra síntese significa produção, no caso aqui de açúcar, só que a partir da energia de reações químicas. Uma reação química ocorre que libera energia para a síntese de açúcar, ok? Então são dois processos de síntese de açúcar, glicose, fonte de alimento, combustível celular para manutenção da vida da célula bacteriana. Tá ok, turma? Então, destacando, melhorando, mostrando para vocês a fotossíntese bacteriana, eu trouxe um exemplo aí das sulfobactérias. As sulfobactérias são bactérias fotossintetizantes que utilizam o sulfeto de hidrogênio no lugar da água. Veja o que apareceu para vocês antes, ó. Elas são
fotoautotróficas. Foto porque utilizam a energia da luz como fonte de energia, simplesmente. Autotrófica diz respeito à célula ou ser vivo que produz seu próprio alimento, no caso, sintetiza glicose. Então, veja lá, caracterizando uma sulfobactéria, é a bactéria que utiliza H2S. H2S, turma, é o sulfeto de hidrogênio no lugar da água, no lugar do H2O. Vamos à equação geral das sulfobactérias, da fotossíntese bacteriana. Neste caso aqui, a gente tem 6CO2, gás carbônico, reagindo com 12H2S. Na fotossíntese normal, ou seja, na fotossíntese de uma planta, de uma alga, por exemplo, a gente tem aqui a água, a gente tem H2O ao invés de H2S. Esta é uma sulfobactéria, então ela vai usar o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, não vai ter água aqui na reação, nos reagentes da reação, ok? Essa reação precisa de luz como fonte de energia e de bacterioclorofila. A bacterioclorofila, veja só, é uma clorofila específica da bactéria. A bacterioclorofila absorve a energia da luz e transfere essa energia da luz para que ocorra a reação entre esses dois reagentes, o CO2 e o H2S, para que seja formada a glicose. Olha só a glicose aqui, ó, C6H12O6, forma molecular da glicose. Pronto, está aí o alimento da célula, o combustível da célula. Essa reação também forma H2O, 6H2O no caso, e também forma 12S, que é o enxofre. Tá aí, sintetizou matéria orgânica, que é glicose, a partir da energia da luz. Isso é fotossíntese bacteriana. O detalhe é que vem o H2S aqui, olha só, no lugar da água. Dúvidas? Pergunte aí. Se você tiver dúvidas, não deixe de perguntar, tá ok, meu querido? Minha querida? Continuando, a gente tem para terminar a quimiossíntese de ferrobactérias. Na quimiossíntese você vai ver uma reação química ocorre antes, é a primeira reação, que vai fornecer energia para a síntese de açúcar, que é, portanto, uma segunda reação química. Veja lá, ó. Nós temos aqui então bactérias que são quimioautotróficas. Químio, porque a energia vem de uma reação química. Reações químicas liberam energia, eu acho que você entende, sabe disso, certo? Autotrófica, porque sintetiza açúcar, que é alimento, matéria orgânica alimentar, nutricional. Então nós vamos ver, olha lá, utilizam a energia de reações químicas, tá vendo? Eu trouxe a definição para vocês aqui do que é um ser vivo quimioautotrófico ou do que é a quimiossíntese. Isso daqui também define o que é quimiossíntese, né? Quimiossíntese ocorre em seres que utilizam a energia de reações químicas. Muito bem, processo geral, nós temos aqui uma reação fonte de energia, tá vendo? A primeira reação aqui vai liberar energia para que ocorra a síntese de açúcar. Vamos à primeira reação. A primeira reação envolve o 4FeO. Nós temos aqui o FeO. O FeO é um óxido de ferro, né? Especificamente o óxido ferroso. Ele reage com o gás oxigênio, o O2, e forma o 2Fe2O3. O Fe2O3 é o óxido férrico. Nós temos aqui uma reação acima de oxidação-redução ou de óxido-redução. Essa reação de cima, turma, libera energia. Olha lá, energia, né? Só um jeito de representar, claro, a energia liberada nesta reação, ou por esta reação aqui em cima, promove a reação de síntese que vem aqui embaixo. Então, olha lá, a reação de síntese é gás carbônico, né? No caso 6CO2, reage com 6H2O, tá vendo? Olha a água aqui, né? No processo de síntese de açúcar. Essa energia é então importante para que ocorra a reação entre gás carbônico e água e, evidentemente, seja formada a glicose, combustível celular, alimento nutricional. Tá aí, C6H12O6. Essa reação também forma o gás oxigênio, no caso 6O2. Então tá aí para vocês, bactérias que utilizam o oxigênio do ar, bactérias que não utilizam, bactérias que podem utilizar o O2, bactérias que fazem fotossíntese, bactérias que fazem quimiossíntese. Mais uma vez, se você gostou da aula, deixe um gostei. Se você é novo no canal, se inscreva
E se puder, se você gostar, achar que vale a pena, ajude a divulgar o canal Videoaula de Biologia. De coração, um abraço para vocês, meus queridos, e até a próxima.